Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Nossa aula hoje nós vamos estudar sobre a industrialização e a urbanização. A gente vai entender como o processo de industrialização, que a gente já vem estudando desde as últimas aulas, foi um dos fatores que contribuiu para o aumento da urbanização. A gente também vai tratar aqui nessa aula sobre o conceito de urbanização, né? O que é que significa? É um termo muito utilizado hoje na geografia, certo? Então a gente vai procurar entender o que é que significa urbanização, o que é que significa cidade, o que é que significa urbano, campo e assim por diante, certo, pessoal? Então, dando continuidade, a gente sabe que a Revolução Industrial ela teve início no século XVIII, né? E esses dados aí mostram como a Revolução Industrial ela contribuiu para o aumento do processo da urbanização, é, como um dos fatores. Não que fosse o fator principal, fosse apenas esse único fator, né? Porque a gente sabe que a urbanização, esse processo de urbanização já tinha dado início antes da Revolução Industrial, certo? Já tinha cidades, já tinha vilas constituído um modo de vida urbano, certo? Então, no século XVIII, no início, segundo os dados da ONU, no início da primeira Revolução Industrial, 3% da população mundial morava em cidade. Ou seja, existia uma grande quantidade de pessoas morando no campo, certo? A projeção para 2050 da ONU é que 66% das pessoas passem a morar na cidade, certo? Então, que mais pessoas venham morar, isso a nível de mundo, né? Mais pessoas vêm morar na cidade, e menos pessoas estejam morando no campo, certo? Eu estou falando a nível de mundo, porque no Brasil a gente já sabe que o Brasil, a urbanização, 80% dos brasileiros já mora na cidade, certo? E apenas 20% mora no campo, certo? Então são termos que a gente sempre vê aí no nosso cotidiano. Campo, cidade, rural e urbano são a mesma coisa. Pessoal, campo e cidade, certo? São opostos, certo? Assim como a cidade não é a mesma coisa de urbano. O urbano está associado à cidade, mas existe uma diferençazinha básica. Assim como o rural está associado ao campo, mas existe uma diferenciação nisso aí, certo? Então a principal diferença entre campo e cidade no aspecto de paisagem, certo? É, no que a gente observa aquilo que está concretizado no espaço geográfico, certo? Então, no campo, a gente vai ver o que? A gente vai ver uma paisagem de campo, ou seja, com a área que ela não tem uma presença não urbanizada, ou seja, não tenha muitas casas próximas, ruas pavimentadas. Vai ser uma área onde vai ter mais elementos da natureza. Pode ter elementos culturais? Sim, pode ter a atividade agrícola, a agricultura, a pecuária. Tudo isso marcam a paisagem do campo, certo? Já a paisagem da cidade é uma paisagem já que a gente vê um maior predomínio de paisagens culturais. A gente observa que existe um adensamento populacional maior, ou seja, mais casas próximas uma das outras, maiores ruas pavimentadas, um maior número de circulação de pessoas. Então, essa paisagem que a gente observa é a paisagem da cidade, certo? Então, vamos lá, só recapitulando. Campo e cidade se mostra, é aquilo que a gente vê, certo? A gente observa. Já rural e urbano são conceitos que estão ligados às, ao modo de vida, ou seja, as características, os costumes das pessoas que residem
determinado espaço, certo? Então, eu digo que rural ele está associado ao modo de vida do campo e urbano está associado ao modo de vida da cidade. Qual é o modo de vida do campo? O modo de vida do campo é pessoas que são mais ligadas às atividades agrícolas, é isso, a cultivar, a criação de animais, certo? Já um modo de vida, eu diria até que é um modo de vida mais tranquilo, né? Mais sossegado, em harmonia com a natureza. Já o modo de vida da cidade é um modo de vida que está associado às atividades existentes na cidade, como a indústria, o comércio, um modo de vida que está relacionado às trocas de comerciais, a um maior acesso das telecomunicações e assim por diante, certo? Só que o rural o modo de vida do rural ele pode ser encontrado numa cidade, certo? O que vai predominar na cidade é o urbano, é o modo de vida urbano, mas o modo de vida do rural pode ser encontrado na cidade. Por exemplo, muitas vezes a gente chega em uma casa, mesmo na cidade, vai ter uma criação de galinha, no muro dessa casa vai ter uma plantação de milho, feijão. Isso aí é característica do modo de vida do rural, certo? Que a gente pode encontrar na cidade. Assim como no campo a gente também pode encontrar um modo de vida urbano, certo? Principalmente o acesso às telecomunicações, que é uma característica que nasceu no meio urbano, é essencial do meio urbano. Assim como casa, a gente vê uma comunidade rural que tem muitas casas, um adensamento populacional, ou seja, casas próximas uma da outra, com acesso à internet, à telefonia móvel. Então, modo de vida do urbano que a gente pode encontrar no campo também. Vocês entenderam essa diferença entre rural e urbano, campo e cidade? Agora, vamos entender um pouco o que é urbanização. Então, urbanização corresponde no processo de transformação das paisagens naturais e rurais em espaços urbanos, associado a uma transferência de pessoas que saem do campo para morar na cidade, ou seja, aumentando o número de habitantes da cidade e também aumentando o espaço físico da cidade, certo? Quando as pessoas se deslocam do campo para a cidade, a gente chama de êxodo rural, certo? Então essa imagem aqui, se a gente analisar essa imagem aqui da esquerda, ela mostra que é uma imagem de um campo, né? Tá mostrando aí a paisagem do campo. O modo de vida aqui é rural. Então esse mesmo lugar ele pode passar por transformação, certo? Começar a ser construído, ser transformado em uma cidade, e a partir daí ser configurado uma paisagem de cidade, com muitas casas, muitos prédios, e o modo de vida já ser o modo de vida do urbano, certo? Então é esse o processo de urbanização. O processo de crescimento de cidade e o aumento da população de pessoas morando na cidade, isso é o que nós chamamos de urbanização. Se a gente observar aqui esse gráfico, certo? É o gráfico das Nações Unidas, a gente observa o que? Essa linha azul. Então esse azul aqui mostra a população urbana, ou seja, as pessoas morando na cidade. Vermelho a população rural, as pessoas morando no campo, certo? O intervalo de 1950 até a projeção para 2050, certo? Lembramos aqui que 2020 ainda era projeção, né? Esses dados foi de 2015, certo? Já tinha um dado mais preciso de 2014. Então o que é que a gente observou? A gente observa que antes morava mais pessoas no campo do que na cidade. Então esse cenário ele se inverteu já em
2008, 2009, quando as pessoas passaram a morar mais na cidade do que no campo, certo? Então a gente vê um aumento do número de pessoas na cidade, morando na cidade, e uma redução do número de pessoas morando no campo, certo? Então esse processo aqui de crescimento das cidades, o aumento da população morando na cidade, a gente chama de urbanização. Existem fatores que contribuem para esse processo de urbanização. Como eu falei, um dos fatores é a industrialização. Os fatores são atrativos ou repulsivos, certo? Geralmente, esses fatores atrativos, eles são encontrados nas cidades, certo? Por isso que influenciou as pessoas a migrarem do campo para a cidade. Já os fatores repulsivos, eles são encontrados principalmente no campo, certo? Então, os atrativos predominam mais nos países desenvolvidos ou em regiões onde tem um desenvolvimento industrial maior, porque isso faz com que tenha uma grande geração de emprego, e emprego é um fator atrativo, certo? Emprego, qualidade de serviço, de oferta de serviços de saúde, tudo isso são fatores atrativos e estimulam as pessoas a migrar para a cidade, certo? Já os repulsivos, como eu falei, que predominam no campo, existe também um predomínio maior em países, a gente observa isso em países em desenvolvimento, certo? Então são aqueles como o desemprego, a fome, a pobreza, aqueles que impulsionam as pessoas a sair do campo para morar na cidade, certo? Aí, pessoal, a industrialização e urbanização. Como eu falei que a industrialização é um dos fatores, então o que é que tem a ver? Qual é a relação entre a industrialização e a urbanização? Existe uma forte relação entre a industrialização e a urbanização. Primeiro que a industrialização ela ocorreu na cidade, certo? E urbano é o modo de vida da cidade. Urbanização é o crescimento da cidade, é o crescimento do número de habitantes e também do número de cidades, certo? Então, na cidade, com o processo de industrialização que iniciou na Inglaterra século XVIII, na cidade começou a surgir um maior número de indústria. E esse grande número de indústria é empregos. Então, empregos são um dos fatores atrativos, certo? Empregos. As indústrias, elas produziram máquinas, e essas máquinas foram para o campo, ocorrendo o processo de mecanização do campo, certo? Então, com a mecanização do campo, ou seja, as máquinas fazendo o trabalho, aquela produção no campo, ela substituindo a mão de obra humana, certo? Então, substituindo a mão de obra humana, vai ocorrer o que no campo? Desemprego. Com o desemprego no campo, emprego na cidade, as pessoas passaram a migrar do campo para a cidade, certo? Esse processo de migração das pessoas do campo para a cidade chamamos de êxodo rural, certo? Então essa é a forte relação entre a industrialização e a urbanização, certo? Essas são as nossas referências, pessoal, e até a próxima aula.